Amor. Este é o sentimento que hoje, por causa do aumento da iniquidade, está se esfriando em quase todas as pessoas. Então, é necessário falar sobre isso, porque no convívio entre as pessoas, ou seja, entre os seres humanos de forma geral, tem que existir esse sentimento de ambas as partes, mutuamente. Porque isso é algo bom, é algo que deve ser conservado, deve ser vivido, experimentado, de forma sincera e verdadeira, de fato e de verdade, entre as pessoas. Então, hoje eu quero estimular, encorajar e incentivar as pessoas a que deem novamente o lugar ao amor em suas vidas. Dê ocasião para o amor. Dê um espaço no seu coração para o amor, para que em seu corpo, alma e espírito exista amor de verdade. É assim que tem que acontecer de uns para com os outros hoje no século XXI. Porque nós não podemos deixar que esse sentimento se esfrie, se acabe. Pelo contrário, devemos aumentar a intensidade do amor que nós temos, que sentir uns pelos outros, compartilhar, viver. É assim que tem que ser o procedimento de todo ser humano consciente hoje. Então, nós devemos falar sobre isso. Não apenas falar da boca para fora, mas viver com sinceridade, com verdade. Demonstrar esse sentimento de uns para com os outros, de forma intensa, verdadeira. Dia após dia tem que ser assim. Então, para que isso aconteça, eu vou ler aqui um texto das Escrituras que fala a respeito disso. Porque, novamente, eu vou usar as Escrituras para ajudar. E essa ajuda é fundamental, é decisiva no século em que estamos vivendo agora, que é o século XXI. Porque, neste século, vemos claramente que o aumento da iniquidade está se esfriando. E isso vai causar graves e más consequências à humanidade. Mas é necessário que tanto você como eu possamos relembrar as palavras do Senhor Jesus, que disse que devemos amar uns aos outros, porque só dessa forma seremos reconhecidos de fato como discípulos do Senhor Jesus. Então, agora é hora de praticar o amor de uns para com os outros. E isso tem que ser feito de forma verdadeira. Temos que abrir nossos corações para as pessoas. Dilatar esse nosso amor. Esse amor tem que ser vivido com mais frequência pelas pessoas. Então, eu vou ler aqui um texto aqui para tentar, de alguma forma, fazer com que as pessoas queiram, sim, praticar o amor. Porque só dessa forma iremos ter bons resultados no mundo. Então eu vou ler aqui esse texto que está aqui na primeira epístola de João. Então está escrito assim, ó: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Então, pessoal, o amor procede de Deus. Se o amor procede de Deus, nós devemos ter esse amor, porque em Deus não existe outro sentimento contrário ao amor. Só existe o amor. Então, em nós também não deve existir outro sentimento contrário ao amor, só o amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, todo aquele que ama é aquele que pratica o amor. Todo aquele que ama é aquele que pratica o amor. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. É bom ser nascido de Deus? Com certeza. É bom conhecer a Deus? Com certeza. Então, nós temos que viver dessa forma. Temos que ser nascidos de Deus e conhecermos a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, se existe alguém hoje que não ama alguém, essa pessoa não conhece a Deus, pois Deus é amor.
Deus, ou melhor, o amor é a essência de Deus. Deus é amor. Isso é algo que nós devemos entender. Ao entendermos isso, com certeza iremos querer viver em Deus, porque Deus é amor. E ao vivermos em Deus, vamos conseguir praticar esse amor que é parte integrante de Deus. Vai estar também em nossas vidas, e nós vamos manifestar esse amor com ações práticas de uns para com os outros. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Como que o amor de Deus pode se manifestar em você e em mim hoje no século XXI? Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Então o amor de Deus se manifestou dessa forma, porque está escrito: porque Deus amou ao mundo desta maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a manifestação do amor de Deus aconteceu dessa forma. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Então, todos nós, todo ser humano, de forma geral hoje, em todos os países do mundo, tem que viver por meio de Cristo Jesus, que foi o Filho que Deus enviou, como manifestação do seu amor. Nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, o amor consiste nisso, em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, o fato de Cristo ter sido o sacrifício perfeito e definitivo pelos pecados, com o derramamento do sangue, isso é aquilo em que consiste o amor. É isso que ele está explicando aqui. Essa explicação, para você e para mim, é algo simples de se entender. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Então, da mesma forma com que Deus nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Esse tem que ser o sentimento real do relacionamento entre as pessoas. O amor de ambas as partes. Ou seja, eu tenho que amar as pessoas e as pessoas têm que me amar também. Este tem que ser o sentimento em comum que nós devemos ter uns com os outros. Temos que preservar isso, temos que cultivar, temos que exercer esse amor de uns para com os outros, de forma sincera e verdadeira, sem hipocrisia alguma, sem hipocrisia mesmo. Então, o amor verdadeiro se evidencia na prática de uns para com os outros. Vou continuar lendo aqui, deixa eu ver onde eu parei. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, ninguém nunca viu a Deus em tempo algum. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então, tudo parte do princípio de amarmos uns aos outros. Porque está escrito, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, Ele permanecerá na sua vida e na minha vida. Em nós, sempre, para sempre. Mas é preciso amar uns aos outros para que isso aconteça de forma verdadeira. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. O amor dele vai se aperfeiçoar em nossas vidas, vai melhorar, vai crescer, vai se desenvolver, vai produzir bons resultados.
Então isso é o que significa quando o amor dele for aperfeiçoado em nossas vidas. Ele vai ficar mais perfeito ainda. E isso significa o quê? Que nós vamos amar mais verdadeiramente ainda uns aos outros. Então isso é bom para a humanidade de forma geral? Sim. Nisto conhecemos que permanecemos nele. Como podemos conhecer que permanecemos em Deus? Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Então, ele nos deu do seu Espírito. Deu para você, deu para mim. É por esse Espírito que nós podemos sentir a intensidade do amor de Deus em nossas vidas. E assim praticarmos o amor de uns para com os outros. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Ele nos deu do seu Espírito. Já foi dado, já está conosco. Agora temos que viver sendo guiados por esse Espírito, que vai nos levar à prática do amor verdadeiro. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Então, está escrito aqui bem claro, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Então, nós temos visto isso. Isso foi nos dado a conhecer. Nós conseguimos ver isso aí claramente. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Então, o nosso testemunho é para dizer que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Nós testemunhamos isso, nós somos testemunhas disso. Somos as testemunhas verdadeiras. Então, o nosso testemunho é verdadeiro. Diante da opinião pública, diante das pessoas, nós testemunhamos isso, que Deus enviou o Salvador ao mundo, que é Cristo Jesus. Essa é a mensagem que nós devemos testemunhar, proclamando a verdade. Deixa eu ver aqui, onde eu parei? Tá. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então, a confissão que nós fazemos de confessar que Jesus é o Filho de Deus faz com que Deus permaneça em você e em mim. Então, isso é bom demais. Quando Deus, que é amor, permanece em nós, nós podemos evidenciar esse amor com mais clareza para as pessoas, de forma verdadeira. Elas vão sentir verdade em nossa prática de amor, porque Deus permanece em nós. Ele é que nos leva a amar uns aos outros, de forma verdadeira e intensa. Então, isso é bom demais. Ele quer que isso aconteça através da sua vida e da minha vida. Quando ele permanecer em nós, isso acontecerá mesmo. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Então, nós conhecemos esse amor. Nós cremos nesse amor que permanece em nós. O amor de Deus permanece em nós. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Então, nós reconhecemos esse amor. Agora, esse amor também tem que ser evidenciado. Ele não pode ficar preso em nossas vidas, guardado, trancado. É preciso abrir nossos corações para as pessoas, para a manifestação desse amor pelas pessoas. É assim que nós devemos amar uns aos outros. Deixa eu ver aqui, onde eu parei. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Então, Deus é amor. Essa é a verdade pura e simples para toda a humanidade. A humanidade tem que reconhecer que Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus, porque Deus é amor.
E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Então Deus permanece nele. O amor que é Deus permanece na pessoa. Agora esse amor tem que ser manifestado com ações práticas de uns para com os outros. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. Então, o amor é em nós aperfeiçoado. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança. Então, o amor, no dia do juízo, vai gerar confiança. Não vai gerar medo, ou angústia, ou temor. Vai gerar confiança em cada um de nós. Então, nós devemos entender essa questão. Porque isso é o resultado do amor é esse em nossas vidas. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos deste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, pessoal, é hora de cumprirmos esse mandamento nos dias em que estamos vivendo hoje. Porque estamos vivendo tempos difíceis, tempos em que a iniquidade está fazendo o amor se esfriar de quase todos. Mas nós devemos conservar o amor puro e simples em nossas vidas e manifestá-lo, cumprindo assim o mandamento do Senhor Jesus, que é confirmado pelo próprio Deus. Então, nós devemos amar uns aos outros sim. Esse é o sentimento que tem que ser conservado, tem que ser vivido, experimentado, tem que ser praticado dia após dia, sem cessar. Não se deixe vencer pela iniquidade, pelo qual o amor está se esfriando de quase todos. Não se deixe vencer por isso. Não dê lugar à iniquidade. Não pratique iniquidade em tempo algum. Pratique o amor. A prática do amor supera a iniquidade. Então, o amor é um caminho sobremodo excelente. Devemos viver nesse caminho, dia após dia, praticando o amor. Essa é a melhor palavra que nós devemos praticar. Então, nós devemos ter esse amor intenso em nossas vidas, porque ele é Deus. Esse amor em nossas vidas é Deus que permanece em nós. E agora temos que praticar esse amor constantemente, dia após dia. O mundo precisa de pessoas que amem dessa forma. O mundo, as pessoas de forma geral, têm que ver pessoas assim, agindo assim, de forma verdadeira e sincera. Então, essa é a palavra de hoje para a humanidade de forma geral. É necessário sim voltarmos à prática do amor. O primeiro amor, que é Deus em nossas vidas, tem que nos levar a viver dessa forma. Então, eu espero que as pessoas hoje possam se sentir estimuladas, encorajadas e assim possam querer viver assim dessa forma. Porque isso traz recompensas para a pessoa que pratica isso. Então, a humanidade precisa de pessoas assim, precisa ter esse sentimento agora crescendo cada vez mais entre as pessoas. Então, eu espero que a humanidade hoje, de forma geral, possa entender isso, possa se conscientizar disso, possa levar isso a sério, com responsabilidade, com eficiência, cada vez maior. Então, vamos agir dessa forma, porque quando a humanidade se propor de forma séria a fazer isso, nada vai impedir. Pelo contrário, a prática desse amor vai
permitir muitas coisas acontecerem. Então, é isso que eu queria falar hoje. E eu espero que o que eu falei aqui possa edificar muitas vidas hoje. Eu espero que essa mensagem cumpra esse objetivo em cada pessoa hoje. É isso que eu espero, em nome do Senhor Jesus. Amém.